Então, boa noite para todo mundo, de novo. A gente vai fazer uma aula hoje sobre estudos dos gases. Eu estava relembrando um pouquinho dos conceitos que a gente viu, e agora eu vou apresentar conceitos, os mesmos conceitos, só que dar uma relembrada, tá? E afunilar para os gases, tá bom? Aqui, todo mundo acho que consegue ver minha tela, né? Então, vamos lá. Aqui, quais variáveis a gente vai lidar? Lembra quando a gente estava na calorimetria? A gente lidou com massa, a gente lidou com variação de temperatura, a gente lidou com o Czinho, com aquele calor específico, que era de cada material. Aqui a gente vai lidar com novas variáveis. Aqui no estudo dos gases, como o gás ele toma forma do recipiente que ele está contido, a gente tem a pressão, tá bom? A gente tem que a pressão é uma das variáveis importantes. O volume do nosso gás também. Imagina que a gente pega a nossa bexiga cheia e a gente começa a comprimir ela, comprimir. Vai ter uma hora que essa bexiga ela vai estourar, tá bom? Então, essas são as coisas que a gente está trabalhando, tá? Pressão, volume e a temperatura, que estamos no estudo da termologia, tá? A gente vai entender um pouquinho como essas três variáveis afetam o gás, tá? Aqui a gente vai trabalhar com uma coisa muito chamada, chamada gás ideal. O que é o gás ideal? Eu acho que na física mecânica, se vocês não viram ainda, vocês vão ver. Lá vocês têm colisões ideais, molas ideais, tá? Que é aquela coisa do mundinho fictício onde nada está afetando nada. Aqui no gás ideal é a mesma coisa. O chamado gás ideal é quando a gente tem, imagina uma quantidade de gás, e a gente vai olhar as interações entre as partículas. Quando a gente aproxima muito para olhar, a gente vai ver, supostamente, no gás ideal, elas não interagem entre si. Lidamos com partículas aleatórias, tá? Então, por exemplo, vai haver colisões e tudo mais, tá bom? Então, o chamado gás ideal, a gente não tem uma interação intermolecular, tá bom? Entre as partículas. Física de boteco. E aí, o gás real, claro, a gente tem interação entre as partículas, tem atração entre elas e tudo mais que acontece, tá? Mas aqui nas questões, ela sempre vai falar assim, um gás ideal, e se não te falar, você vai lidar como se fosse, tá bom? Em todas as suas continhas, tá? Então, alguma dúvida sobre aqui o que é um gás ideal? Oi? Gás ideal, então, é o que ele não perde energia, é isso? Tipo, ele mantém a energia dele sempre, é isso? Não dessa forma. Imagina aqui, dessa imagem aqui, está vendo? Imagina quando a gente começa a aquecer, essas partículas vão se movimentar mais rápido, certo? Uma vai colidir na outra. E ela só vai colidir, imagina, sei lá, que duas bolinhas colidindo, elas vão colidir e vão voltar para o lugar. Uma não vai trocar energia com a outra, mais ou menos isso mesmo que você pensou, tá? Foi? Sim, sim. Então vamos lá. Então, como que é formado, a gente vai chamar de estado termodinâmico do gás, tá bom? Quando ele tá, essas variáveis vão mudando, tá bom? Quando a gente altera a pressão, quando a gente altera o volume, quando a gente altera a temperatura. Na química, provavelmente vocês já devem ter visto a CNTP, né? Condições normais dali da atmosfera, porque ele está numa determinada pressão, um determinado volume ou uma determinada temperatura. Quando a gente variar alguma dessas coisas, ele vai mudar de estado termodinâmico, tá bom? E a gente vai ver como que isso daí funciona. Aqui eu fiz para vocês lembrarem o que é a pressão, o que é o volume, o que é a temperatura. A pressão, então, imagina... Eu coloquei uma imagem? Coloquei. Aqui. Imagina que a gente está numa temperatura inicial, tá? A gente está com essas nossas partículas do nosso gás, elas estão colidindo com as paredes do recipiente, tá? E aí a gente pegou e aqueceu. Pode ver que elas estão muito mais rápidas, tá? Ou aqui, no caso, a gente alterou a pressão. Então, a gente tem que a partícula está se batendo muito mais rápido. E a pressão do gás é isso. É a quantidade de colisões, né? O número de colisões que tem da partícula com a parede do recipiente, tá? Então, essa é a pressão do gás, tá bom? Essa é a chamada pressão. Então, é a quantidade, né? São as colisões das partículas que efetuam contra a parede do recipiente. O volume é o que a gente imagina mesmo, é o volume do recipiente. Então, imagina que a gente tem um copo de 200 ml, um copo tampado, tá? Então, a gente tem ali, colocou um monte de gás dentro, oxigênio, tanto faz. E aí, o gás, vamos ter 200 ml. Ou a gente pegou uma tonelada do nosso gás de cozinha,
tá? São 13 quilos, então a gente tem uma outra coisa. Então, esse é o volume, a variação dali do recipiente, que é o volume que a gente já conhece. E a temperatura, só relembrando o conceito, é o nível de agitação das partículas do corpo, tá? Nesse caso aqui é o nível de agitação das partículas do nosso gás, tá bom? Então, são os conceitos que a gente já conhece, só tô relembrando aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai estudar as transformações gasosas. Como a gente tem 3 variáveis, vamos entender um pouquinho quando cada uma delas fica fixa, fica estável, fica constante, tá? Então, é as chamadas, aquelas que fica iso, né? Na química também vocês viram, na primeira parte de química, tá? Então, vamos lá. Aqui eu só trouxe essa imagem para vocês verem as variações do que ocorre, tá bom? Então, a gente tem tudo isso. Aqui eles chamaram assim, PI, VI, TI e PF, VF, TF. O que é isso? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final, temperatura final. Muitas vezes, aqui no estudo dos gases, vocês vão ver isso como P1, V1, T1 ou P2, V2, T2, tá? Eu mesmo trouxe nas fórmulas para vocês dessa maneira. Eu acho que fica mais fácil de entender e mais... Isso, exatamente, tá? Fica mais intuitivo, né? Como 1 e 2, como início e fim. Mas aí vocês podem denominar da maneira que vocês preferirem, tá? Então, vamos lá. Primeira transformação que a gente vai estudar é a chamada isotérmica. Esse iso é de igual, é de mantém, tá? É de igual, de igualdade. Então, uma isotérmica é quando a temperatura final e inicial, ela permanece constante, ela não se altera. Então, se a temperatura, lembrando que a gente tem, então, pressão, volume e temperatura como variável, tá? Então, se a gente tem que a temperatura ela tá constante, quem tá variando? Pressão e volume, tá? Então, a partir daí vai ficar tudo intuitivo, porque o nosso gráfico ele vai ser de pressão e de volume, tá bom? Então, vamos olhar. Aqui nessa parte de estudos dos gases, eu vou fazer só uma observação com vocês. É muito importante quando vocês olharem os gráficos, olharem quem são as variáveis, tá? Aqui no caso, pressão, volume, porque isso muda muito. Se você tiver pressão por temperatura, o volume por temperatura, tá bom? Então, muda bastante. Então, observem quem são cada coisazinha, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente tem isso constante, a gente tem declarado que é o seguinte. Sob uma temperatura constante, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume. O que isso significa? Então, a gente tem que se o volume cresce, a pressão cai. Se a pressão sobe, o volume desce. Isso significa ser inversamente proporcional, tá bom? Isso é o que a gente precisa entender antes de olhar a fórmula. Vamos olhar aqui esse gráfico, isso sem dar fórmula nenhuma para vocês, tá? Apenas por interpretação. Porque nessa parte, muitas vezes, as questões vocês conseguem tirar por interpretação, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o volume inicial e a pressão final. E a gente tem volume final, pressão final. A gente pode ver que o volume inicial ele é menor do que o volume final, tá? E a gente tem que a pressão inicial ela é maior do que a pressão final. Então, imagina que esse volume ele dobrou. Aqui é V e aqui é 2V, tá? O que vai acontecer com a pressão? Se o volume dobrou, a pressão vai cair pela metade, tá? Porque elas são inversamente proporcionais. Se uma sobe, a outra desce, tá? Então, se o volume dobra, a pressão diminui pela metade, no caso, tá bom? Então, essa é a proporção aqui que a gente vai entender, tá bom? Então, vamos lembrar disso, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe mais um gráfico aqui para a gente analisar, que é o seguinte. Muitas vezes vocês vão encontrar diversas curvas nesse gráfico PV, tá? Pressão e volume. E aí ele vai te perguntar da bendita temperatura. Quem tem a temperatura maior, ou quem tem outras coisas variáveis com a temperatura, ele vai dar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e vai perguntar das temperaturas, e você vai ver que no seu gráfico não tem nada de temperatura, o que eu faço? Tá bom? Conforme a gente vai se afastando da origem, aqui vocês sabem que a origem do gráfico é aqui, tá? No cruzamento, que é o 0. Conforme a gente vai afastando da origem a nossa curva, a gente vai aumentando a nossa temperatura, tá? Porque vocês vão ver aqui nas continhas, que a gente não chegou na continha ainda. Mas quando a gente chegar na continha, o produto entre pressão e volume
vai aumentando conforme a gente vai afastando do gráfico, tá bom? Então, conforme vai aumentando, a gente tem que o aumento da temperatura também acontece. Então, as curvas mais distantes da origem são as com maiores temperatura. Então, se eles dessem para você aqui exatamente essas curvas, T1, T2 e T3, e aí ele quer saber quem é a maior temperatura. Aí, então, nesse caso, T3 é maior do que T2, que é maior do que T1, que é o que está escrito nesse quadradinho aqui, tá bom? T1 é menor do que T2, que é menor do que T3, tá? Então, quando você tiver diversas curvas, a gente vai fazer exercícios disso. Quem está mais distante da origem é quem tem a maior temperatura, tá bom? E nesse caso aqui, se a gente tiver, por exemplo, um ponto... Peraí, gente. Se a gente tiver um ponto aqui e um ponto aqui. Tudo sobre ponto A e um ponto B. Peraí. Tudo sobre a mesma curva verde. Como a gente tem que essa curva ela é isotérmica, ou seja, em todas as suas partes a gente vai ter a mesma temperatura. A temperatura no ponto A vai ser a mesma que no ponto B. Por quê? Porque a gente está falando dessa mesma isotérmica, tá? Agora, se a gente tiver ponto A, ponto B e o ponto C aqui. O ponto C é uma outra isotérmica. Então, a gente tem que a temperatura do A, vou colocar assim, TA é igual a TB. E isso daqui é menor do que TC, tá? Porque a gente tem que o ponto C, ele pertence a uma outra isotérmica, que está mais distante da origem do que essa linha verde, então sua temperatura é maior do que a da temperatura verde, tá bom? Só que todos os pontos sobre as linhas verdes têm a mesma temperatura. É igual se a gente fizesse aqui um ponto D. Tem a mesma temperatura do ponto C, porque pertence à mesma isotérmica, tá? Deixem essas relações aí para vocês observarem, tá bom? E lembrem-se disso, quanto mais distante da origem tá a nossa isotérmica, que é essa linhazinha, maior será a sua temperatura, tá? Comparada às outras. Mas se a gente tiver pontos sobre a mesma linha do gráfico, ela tem a mesma temperatura, tá? Essa curva aqui ela é característica de uma transformação isotérmica, ou seja, de uma transformação onde a gente preserva a temperatura, tá? Então, essa aqui é o gráfico, é a cara da nossa transformação, tá? E aí, o que a gente tem de continha? Como a gente tem 3 variáveis, e a gente sabe que uma delas está constante, então a gente vai variar as outras duas, que no caso é a pressão e o volume. E qual é a razão disso? A gente tem, então, pela nossa formulazinha, que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume do seu gás, tá? E a fórmula vai ser essa, P1, V1, P2, V2, ou PI, VI, PO, VO, tá? Aqui é inicial, vou colocar até aqui em cima. Inicial. E aqui é o final. Tá? Então, vamos lá. Por que é inversamente proporcional? Passa esse volume para o outro lado. Isola a pressão, que é quem a gente quer saber. A gente vai ter o quê? P1, V1 sobre V2 é igual a P2. Já está aqui a nossa inversamente proporcional, tá? Porque conforme a gente vai aumentar a pressão, a gente vai reduzir o volume. Lembra que ser inversamente proporcional é isso, tá? E aí, se a gente vai aumentar o volume, a gente vai diminuir a nossa pressão, tá bom? Então, essa é a nossa fórmula para uma isotérmica, tá? P1, V1, P2, V2, tá certo? No final, eu vou apresentar quando a gente tem as três variáveis variando. Nossa, que feio, né? Mas as 3 variáveis variando, tá? As 3 variáveis mesmo, tá? Então, a gente vai ter a fórmulazinha e vocês vão ver por que é isso. Por que é V1, P1, V1, P2, V2, tá bom? Não tem sentido a gente ter a temperatura na nossa continha. Porque se a gente tivesse em ambos os lados, a gente ia cortar, tá? Imagina que ela esteja aqui, sobre T sobre T. Como o T inicial é o mesmo que o T final, vai embora, tá? Então, a gente só vai ter as duas.
tá? Então, essa é a nossa cara da nossa funçãozinha, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não? Deixa no caderno de vocês esse gráfico, tá? Esses gráficos para poder entender, tá bom? Então, o gráfico de uma isotérmica ele é dado pela pressão-volume, que são quem varia, e a gente tem essa desproporcionalidade, tá? Entre pressão e o volume, tá? Se o volume aumenta, a pressão diminui, se a pressão aumenta, o volume diminui, beleza? Como muitos de vocês não estão tocando na lista, eu fiz uma coisa diferente. Eu coloquei os exercícios na lista e eu vou abrir a lista e fazer a lista com vocês, tá? Alguns exercícios que eu já deixei separado, para poder vocês visualizarem a lista e terem contato com ela, tá bom? Então vamos lá. Aqui, esses dois primeiros exercícios são de relembrando, tá bom? O primeiro é um exercício simples, mas que muitos de vocês se embaraçam ainda. Peraí, deixa eu aumentar. Assim fica melhor. Que é aqui é cronômetro de transformação de volume, tá? Ele tá dando 250 ml, ele quer saber quanto corresponde, tá? Dessas aqui da alternativa, em metro cúbico, em centímetro cúbico, litro, tá? Então, e essa segunda aqui é só de transformação de temperatura, tá? Ele dá em Celsius, ele quer saber quanto que é em Kelvin. Vamos lembrar que a fórmula é TC igual a TK menos 273, tá? Então, nesse caso aqui, ele tá dando 37 graus Celsius. É igual a TK menos 273. Só passar para o outro lado e fazer a continha. 37 é igual a... Ui, peraí. 37 mais 273 é igual a TK. Aí você faz a continha, você vai ver que esse número é bonitinho, tá? Vai dar 410, certinho. E aí você marca, tá? Aqui é só para relembrar, porque aqui a gente vai utilizar muito, tá? O primeiro exercício que eu selecionei para fazer com vocês da lista é esse 3, tá bom? Que é sobre isotérmicas. Então vamos lá. Com relação às temperaturas TA, TB e TC, ele dá 3 pontos, igual eu falei para vocês. Indicados na figura seguinte, é correto afirmar que. Essa daí eu vou deixar 2 minutinhos para vocês fazerem. E aí a gente já faz junto, tá? Eu preciso que vocês tenham contato com a lista. A partir de agora, assim, já era para ter tido, se não teve, é o momento, tá? Então vamos lá, 2 minutinhos para vocês fazerem essa questão. Deixa eu até tirar aqui para eu ver o tempo. Isso, manda no final dos 2 minutos. Agora são 9h05, 9h07, já manda. Gente, acabei de anotar que aqui em cima tem um erro, não é 410 não, é 310. Tá? Que é 273 mais 37, é 310. Pode mandar já. Se não souber, manda um X, tá? Não tem problema. Estamos aqui para errar, acertar. O momento é agora. Pode mandar X sem medo, tá, gente?
Kaline, pode mandar sua resposta. Fique em paz. Então, vamos lá. O que a gente está estudando? Isotérmicas. A gente sabe que o gráfico de uma isotérmica ela é dada por um gráfico de pressão por volume, tá? E cada linha do nosso gráfico, ela vai ter a mesma temperatura em todos os seus pontos. Isso é a primeira coisa a observar. Outra coisa a observar é a gente saber que cada linha, quanto mais distante ela está da origem, maior é a sua temperatura, tá? Vamos estudar, então, cada linhazinha. Vamos chamar essa aqui a primeira linha, tá? Linha 1 e linha 2. Na linha 1, a gente tem que todos os pontos dessa linha possuem a mesma temperatura. Isso é uma característica de ser isotérmica, tá? Lembra aqui, o ponto A e o ponto B, eles têm a mesma temperatura, porque eles estão na mesma isotérmica. Cada linha dessa a gente chama de isotérmica, tá? Então, isotérmica é essa aqui, T1, T2 e T3, tá bom? Então, cada ponto sobre essa linha verde tem a mesma temperatura. Cada ponto sobre a linha vermelha tem a mesma temperatura. E cada ponto na linha azul tem a mesma temperatura. Só que se eu for olhar cada linha separadamente, por exemplo, a linha azul está acima da linha verde, está mais distante da origem. Então, a sua temperatura vai ser maior do que a da linha verde, tá? Então, vamos voltar aqui. A gente tem que o ponto A e o ponto C, eles estão na mesma linha, na mesma isoterma, tá? Isotérmica ou isoterma, tá? Então, a gente tem que o ponto A e o ponto C, eles possuem o quê? A mesma temperatura. Então, TA e TC são idênticas, tá? Lembra que aqui a gente está falando de uma transformação isotérmica. Então, a gente permanece com a mesma temperatura, tá? Vamos olhar aqui essa segunda linha. A gente tem apenas o ponto B, tá? E essa isotérmica 2, ela está mais distante da origem do que a 1, tá? Vocês estão vendo que tem uma diferença aqui de tamanho. Então, quem está na linha 2 é mais quente do que quem está na linha 1, tá bom? Então, a gente tem que TA e TC são mais geladas de que quem está na linha B, tá? Na linha 2. Então, essa é a relação que a gente tem, que a gente cria. Então, vamos lá. Pergunta alternativa A. TA é igual a TB? Não. Por quê? TA está numa isotérmica, TB está numa outra isotérmica. Isso, peraí, que eu já vou ver a sua pergunta. Victor, como que elas podem ser iguais? Imagina que a gente tem a construção, ó, a gente viu que a nossa fórmula é assim, certo? P1, V1, peraí. Aqui tá bonitinho. Ui, aqui tá feito. Aqui tá feito. P1, V1, P2, V2, tá? Para a gente construir um gráfico, a gente tem que ter diversos valores, tá bom? Como ela é uma isotérmica, o gráfico característico, se você fizer as continhas por valores aleatórios, você vai ver que todas elas, se você fizer uma mesma temperatura, o gráfico vai ser esse. Então, por que são tão em posições diferentes? Verdade, tá? Mas por que são as mesmas temperaturas? Porque é a característica de ser uma isotérmica, de ter a mesma temperatura. Tá nessa linha, tá? Tá no gráfico dela, tá bom? Então, essa aqui ou essa aqui, tá? Se tá na mesma linha, é a mesma função, tá bom? A gente, para construir ela, usou a mesma temperatura, tá? A gente só tem essa coisa variando. Imagina que a gente tem aqui o nosso potinho, tá? Aqui o nosso recipiente. E a gente tem um volume inicial de... Vou fazer daqui para cá, tá? A gente tem um volume inicial grande. E imagina que a gente reduziu pela metade, tá? Então, se a gente diminuiu o volume, a gente aumentou a pressão, tá bom? Imagina que nessas bolinhas aqui, as nossas partículas, elas estão muito rápidas. Se eu reduzir esse volume, eu aumentei a pressão. Então, imagina que as bolinhas ficaram batendo muito mais rápido. E a temperatura para ela se manter constante, tá bom? Então, esse seria um gráfico dessa função aqui, tá? Do que está acontecendo aqui, tá bom? Então, é característico, tá? Peraí que eu vi que vocês mandaram mais coisa aqui no chat. Exatamente, tá? É a construção dela, tá? Então, o que você vai olhar? Tá na mesma linha? Tá na mesma isoterma? Então, tem a mesma temperatura, tá? Num gráfico pressão por volume.
Agora, estou em linha diferente, estou numa outra isotérmia, vou estar com uma temperatura diferente, tá bom? Então, nesse caso aqui, é essa relação que a gente criou, tá? Ficou mais claro para você? Perfeito. Então, vamos lá. Essa é a relação que a gente tem. Vamos tentar encontrar elas na alternativa. TA igual TB? Não. TA está numa isoterma diferente de TB. E a gente tem que a linha 2 está mais distante da origem do que a linha 1. Então, a gente sabe que o TA, como a gente tem ali, é menor do que o TB. Tá? Menor, mais gelado do que a temperatura B. Então, alternativa A, cancela. Alternativa B, TA igual TC. Verdade, é o que a gente achou aqui, tá? Tô na mesma isotérmica. Se eu tô na mesma isotérmica, eu possuo a mesma temperatura em pontos diferentes, tá bom? Eu tenho a mesma temperatura aqui, eu tenho a mesma temperatura aqui, eu tenho a mesma temperatura aqui, tá? Tô na mesma linha, tô na linha 1 ainda, tá? Então, B, verdadeiro. C, TA é menor do que TC. Não, se a gente já viu que eles são iguais, eles não podem ser um menor do que o outro, tá? TB é igual TC. Mesma justificativa da 1. A gente está em isotérmicas diferentes. O TC está na linha 1. O TB está na linha 2. Então, a gente está com temperaturas diferentes, tá? A linha 2 está mais distante da origem do que a linha 1. Então, o ponto B, ele também é maior do que o ponto C. Essa não. TB é menor do que TC? Não. Isso só ocorreria se essa linha 2 estivesse aqui embaixo, tá? E o ponto B estivesse aqui. Que nesse caso, a linha 2 estaria abaixo da linha 1. Então, consequentemente, estaria mais gelada, tá? A temperatura menor, tá? Então, não também. Então, a gente tem não também. Então, essa aqui é a relação que a gente criou. Alternativa correta, alternativa B, tá? Então, é desse jeito que vocês vão olhar. TB é maior do que TC. Isso mesmo, é o que tá aqui. Tá? Deixa eu ver só se vocês mandaram mais alguma coisa. Não. O próximo exercício que a gente vai fazer é o 4. O 4 não. Peraí, gente, esse 4 aqui é para vocês fazerem. É o 5. Aqui. Vamos lá. Aqui é mais numérico, tá? Então, vamos lá. Certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros em uma pressão de 700 milímetros de mercúrio e temperatura de 20 graus Celsius. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros, mantendo-se a temperatura constante? Chave do nosso exercício é uma transformação isotérmica. O que a gente vai usar? A fórmula que a gente conhece. P1V1 é igual a P2V2. Tá? Vamos anotar os nossos dados. Quem é P1? 700 milímetros de mercúrio. 700 milímetros de mercúrio é o nosso P1. O volume inicial, 120 litros. E aí, a temperatura inicial, ele deu por dar mesmo, só para falar o que está acontecendo, mas ele falou que a temperatura é constante. Então, a gente nem se preocupa com ela. Foi 20 no início e 20 no final, não vai interferir nas continhas. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros? Então, esse aqui é o nosso V2. Essa pressão que é a que a gente quer saber é a P2, tá? Vamos encaixar os valores, então. P1, 700. Volume, 120 litros. É igual a P2, quero descobrir. V2, 30 litros. A gente vê que o 120 e o 30 eles são da mesma família, tá? Tem um múltiplo em comum, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vai passar esse 30 dividindo, antes de fazer essa multiplicação. Então, 700 vezes 120 dividido por 30 é igual ao P2. Aqui eu vou fazer até de mais fininha a cor, tá? 0 e 0 corta. 12 é da família do 3, que é 3 vezes 4. Então, aqui, 4. 700 vezes 4, vocês podem fazer direto. Como a gente tem 2 zeros, vamos lidar sem os 2 zeros. 7 vezes 4, 28. Acrescento os 2 zeros. 28, 0, 0. Então, pressão final, 2.800 milímetros de mercúrio. Tá? Alternativa A.
Aqui, só relembrando o que a gente fez para ninguém ficar perdido ou confuso, tá? A gente pegou, anotou quem são os valores, quem é pressão inicial, pressão final. Ele falou que mantém a temperatura constante. Então, vou utilizar a formulazinha que eu já conheço. P1, V1, P2, V2. Encaixei os valores, me deu o meu resultado. Exatamente isso que a gente fez. Olha a diferença dessa questão, que é mais interpretativa, tá? Aqui a gente tem que olhar para o gráfico e entender o que está acontecendo. Aqui não, questão de joga o valor, tá? Eu vou fazer mais uma de joga o valor, mas joga o valor observando o que está acontecendo, tá? Que é uma junção das outras duas. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa aqui? Não entendeu algum passo? Não? Então, bora lá. PUC. Qual o volume ocupado a 2 atmosferas de pressão por certa massa de gás ideal que sofre transformações isotérmicas conforme o gráfico? Vamos observar esse gráfico. Aqui a gente vai chamar de V1, P1, tá? Porque a gente tem aqui, ó, Q42. É aqui, tá? Vou apagar esses outros, senão vai confundir. Tá? Aqui, tá acontecendo aqui. E ele quer saber a 2 ATM. Imagina que o 2 ATM esteja aqui, tá? Aqui numa escala de 3, tá? Então, 2, 4, 6. E ele quer saber quem é o volume aqui, tá bom? Então, vamos descobrir quem é esse V2. Então, a gente precisa observar o gráfico, tá? Então, vamos lá. A gente quer saber quem é a pressão final, e ele fala que é uma transformação isotérmica. E realmente uma transformação isotérmica, olha para esse gráfico, é uma curva de um gráfico pressão por volume. Então, é uma isotérmica, tá? Então, o que significa? Que em todos os pontos dessa linha, qualquer ponto que você colocar, vai ter a mesma temperatura que outro. Então, imagina que você tem aqui esse ponto A e esse ponto B, tá? Tá muito grosso ainda. Temperatura do A é igual à temperatura do B, tá? Então, vamos lá fazer essa continha. É uma isotérmica, vou usar a formulazinha que eu já conheço. P1, V1, P2, V2. Tá? Então, vamos lá. Pressão inicial, 6 atm. Volume inicial, 42. Pressão final, 2 atm, que ele me deu aqui no enunciado. Qual o volume ocupado? A 2 atm. Então, 2 atm. Volume final, quero descobrir. Aqui, eu não estou me preocupando com unidade, por quê? Porque ele deu aqui, esse gráfico é dado em centímetros cúbicos. E todas as unidades das alternativas são centímetros cúbicos. Então, eu posso colocar direto, tá? Então, deixa eu só deixar nosso pontinho aqui e o V1 aqui, tá? Então, vamos lá. O 2 é da família do ambos, tá? Então, a gente pode passar dividindo. Vai ficar 6 vezes 42 dividido por 2 igual ao V2. Vou fazer mais fininho. A gente tem, corto 2 com 6, aqui é 3. 3 vezes 42 é igual a 126 centímetros cúbicos, tá? Alternativa D. Essa aí aqui, impossível calcular, pois faltam dados? Não, não faltam dados. A gente tem volume inicial, pressão inicial, e ele deu a nossa pressão final, a gente consegue calcular quem é aqui, tá bom? Então, dá para fazer. Alguma dúvida aqui? Não entender a interpretação do gráfico, alguma coisa? Que aí agora a gente vai passar para nova transformação gasosa, tá? Não, pode seguir? Então, vamos lá. O restante tem bastante questões, tá? Eu coloquei, então, façam essa 4. Essa 4 tem uma pegadinha horrível, tá? Então, vai ser normal vocês errarem ela. E essa primeira façam também, tá? Viu? Nesse pouquinho de tempo, gente, 10 minutinhos, a gente já matou 1, 2, 3, 4 questões, tá? Então, não se assustem com a lista. Ai, a lista é grande. Não, gente, façam, tá? E aqui eu coloquei bastante questão segunda fase, porque cai muito na segunda fase. Então, a galerinha que tem física na segunda fase, façam, tá? Redigam bonitinho e pode me mandar, tá? Então, vamos lá.
Falamos da isotérmica, que é quando a gente mantém a temperatura constante e varia a pressão e varia o volume. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ter a isobárica. O que é essa isobárica? É quando a gente mantém a pressão constante, tá? Isotérmica, o nome é intuitivo. A isobárica, não. Lembra, é que eu não sei se vocês já tiveram contato o mínimo possível com ciências atmosféricas, assim, mais ou menos. A gente tem o barômetro, que é o medidor de pressão. Então, esse bárica aqui, lembra desse medidor de pressão, tá? Lembra assim, tem o barômetro mede pressão. Para vocês não esquecerem que como é isobárica, tá? Então, isobárica é quando a gente tem a pressão constante, tá? E a gente vai variar quem? Volume e temperatura. Então, o nosso gráfico vai ter o quê? Volume e temperatura. E a cada ponto do nosso gráfico, se é uma isobárica, a gente vai ter o quê? Cada ponto disso aqui, a pressão vai ser a mesma. Então, peraí que aqui eu fiz torto que dói. Então, aqui a gente tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. A pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B, tá? Porque essa é a característica do nosso gráfico. Olha como ele é diferente desse gráfico aqui, que é uma curva, tá? Aqui a gente tem uma reta. E olha como é a proporção. Lembra que aqui, conforme a gente aumentou o volume, a gente diminuiu a pressão, tá? Por serem inversamente proporcionais. Então, conforme eu aumentei o volume, eu reduzi a pressão. Olha como aqui é diferente. Conforme a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o volume, tá? Então, isso significa o quê? Que elas são diretamente proporcionais, tá? Então, aumentei o volume, aumentei a temperatura, tá certo? Então, aqui é só o enunciado, mantendo-se um gás sob uma pressão constante, seu volume aumenta com o aumento da sua temperatura, tá? Então, se a gente reduzir a temperatura também, a gente reduz o seu volume. E isso tudo sob uma mesma pressão, tá bom? Então, essa é a característica. Aqui a gente vai ter essa formulazinha, tá? Então, V1 sobre T1. Eu vou fazer aqui bonitinho, porque aqui no computador eu não consegui colocar as divisões, tá? V1 T1 é igual a V2 sobre T2. Por que que é diretamente proporcional? Vamos passar esse T2 para o outro lado. Vai ficar V1 T1 vezes T2 igual a V2. Ou seja, aumentei volume, aumentei temperatura. É diretamente proporcional essa multiplicação, tá? Diferente do que a gente tinha aqui, que a gente tinha o V2 na divisão e o P2 na multiplicação, tá? Então, diretamente proporcionais. Não tem segredo na isobárica, tá? E aqui a gente vai observar dessa maneira, tá bom? Aqui vai ser muito, 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 muito raro eles darem duas no mesmo gráfico, tá? Então, vocês vão ter que analisar uma só. Então, não tem que analisar assim, qual pressão é maior ou não, tá? Aqui é uma característica mais especial da isotérmica, tá? Porque ele consegue te dar várias curvas no mesmo gráfico e perguntar quem tá com a temperatura maior ou não, tá bom? Aqui não. Aqui a gente vai analisar única e exclusivamente isso. Então, essa aqui é a formulazinha que a gente vai ter. Por que que não temos pressão na nossa equaçãozinha? Se a gente tivesse a pressão multiplicando, igual lá a gente tem, tá? PV1 e PV2. Como a pressão inicial é a mesma que a final, corta, tá? Então, aqui na isobárica, a gente não tem a pressão como uma variável, pois ela é uma constante, tá certo? Alguma dúvida aqui? Não? Imagina que a gente tem esse mesmo recipiente, tá? E aí a gente tá dessa maneira aqui, fixo, tá? Imagina que essa tampa aqui esteja fixa, tá? Então, pra gente o quê? Se a gente reduzir a temperatura, o volume vai diminuir. Lembra da contração, tá? Da dilatação volumétrica que a gente estudou. E se a gente aumentar a temperatura, o volume vai querer aumentar, tá? Só que a gente tá fixo, então as partículas vão ficar uma batendo na outra, tá bom? É quando o nosso recipiente pode explodir ou mais, tá bom? Nosso balão, bexiga, tudo mais, tá bom? Então, essa aqui é a relação que a gente criou, tá?
Alguma dúvida aqui de uma transformação isobárica? Aqui são mais detalhes, tá? Se não tiver, vamos partir para um exercício. Eu tô indo mais rápido porque é mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Fazer exercício 10. Aqui tem outra de temperatura, viu? Então, assim, façam mesmo. 10. Um gás ocupa um volume de 5 litros a temperatura de 200 Kelvin. Ih, peraí que tem dúvida. Professora, onde não tem atmosfera, não tem pressão? Como assim, Victor? Manda mais especificamente o que você quer saber. É que a nossa atmosfera, a pressão, ela é dada por uma coluna de ar, tá? Eles mediram a coluna de ar de um certo espaço, tá? E essa é a pressão atmosférica, é a pressão que exerce uma coluna de ar sobre a camada da Terra, tá? Então, se a gente for aumentando a altitude que a gente está, a pressão vai diminuindo, porque a coluna de ar que está pressionando a gente é menor, tá? Só que aí você pode ter de outra coisa, tá falando de um planeta em específico, né? Certo, Vitória? Então vamos lá. 10. Um gás ocupa um volume de 5 litros a temperatura de 200 Kelvin. Se sua temperatura for elevada para 300 Kelvin, sob pressão constante, o volume ocupado pelo mesmo será? Vamos lembrar que, diferente de uma isotérmica, aqui é diretamente proporcional. Aumentei em volume, aumentei em temperatura, tá? Isso a gente pode ver nas alternativas, tá bom? Se a gente está aumentando a temperatura, a gente vai aumentar o nosso volume também, tá bom? Então, 5 não vai ser. A gente já pode eliminar, tá? Então, vamos fazer a nossa continha. A gente sabe que é quem? V1, T1, V2, T2. Vamos colocar valores. 5 litros é V1, 200 Kelvin é T1, 300 Kelvin é T2, V2 quero descobrir. Então, V1, 5 litros sobre quem? 200 Kelvin é igual a quem? V2 quero descobrir. 300. Ui, 200. Tá? A gente pode mandar, só para facilitar nossas continhas, esse 300 para cá, tá? Então, vai ficar 5 vezes 300 sobre 200 é igual a V2. Aqui eu vou diminuir aqui só para fazer os corta-corta. 0 e 0, corta-corta. Então, ficou 5 vezes 3, 15. 15 dividido pelo meio, 7,5. Tá? Então, V2 é igual a 7,5 litros, que a gente está lidando com litro, tá? Alternativa C. Tá certo? Então, é dessa maneira que a gente faz. Aqui não foi uma questão de interpretação de gráfico, foi uma questão direta de valores, tá bom? Então, é dessa maneira que faz, tá? Olhou, observou, analisou certinho, bonitinho, sob pressão constante, ele mesmo nos deu, tá? Então, era apenas para aplicar a nossa fórmula, tá bom? Diferentemente das outras questões. Refaçam essa aqui de temperatura, tá? Refaçam essa daqui, entendam o porquê, tá bom? Qualquer coisa pode me mandar também. Alguém tem dúvida nessa 10? Senão, vamos para a próxima. Essa aqui é de interpretação, tá? É a 11. Deixa eu ver se é a 11 mesmo. É. Então, vamos lá. Da UFRGS, o FIRGS, né? Considere a seguinte transformação que ocorre com uma amostra gasosa de massa M, apresentando o comportamento de gás ideal. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem estado inicial, T1, V1, P1, passou da transformação, estado final, T2 é igual a 2T1, pressão 2 é igual a pressão 1, volume 2 é igual ao dobro do volume 1, tá? Então, a gente dobrou o volume, dobramos a temperatura, pressão permaneceu constante, tá? Então, vai ser o gráfico que a gente já conhece.
Como é que é o gráfico que a gente já conhece? Ele quer saber isso, tá? Qual o gráfico que melhor representa essa transformação? Vamos fazer antes de olhar as observações, tá? As alternativas. A gente sabe que é volume por temperatura e elas são diretamente proporcionais. Então, eu tenho V1 e eu tenho T1. E eu sei que no final... Peraí, vou fazer um ponto aqui, ó. Peraí, aqui tá feio. A gente vai ter aqui, pontinho, tá? E aí a gente tem aqui o quê? Que o volume é o dobro e a temperatura é o dobro. Então, imagine que o dobro seja aqui, V2, tá? E aí o dobro da temperatura também, T2. Então, a gente vai ter um novo ponto aqui. E como é que é o gráfico? Se é diretamente proporcional, a gente não vai ter uma curva, tá? Lembra que a gente tinha uma reta. Então, vai passar uma reta aqui. Esse é o gráfico que a gente está buscando, tá? Então, vamos lá. Essa imagem aqui foi errada, tá, gente? Vou arrumar essa lista. Essa imagem aqui é de outra questão. Então, esses são os gráficos aqui que a gente tem. A gente tem a opção A, volume, temperatura, é o gráfico exatamente que a gente tem aqui, tá bom? O próximo, então esse aqui parece certo. O próximo é a reta que a gente busca, mas quem são? Pressão por temperatura. Se a gente tem que a nossa pressão ela é constante, P1 é igual a P2, então a pressão no início é igual no final, não pode ser isso aqui. Porque aqui, imagina que a gente tem uma P1 e aqui a gente tem uma P2. Vocês estão vendo que a P1 é menor do que a P2? Ou seja, variou a pressão. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa com pressão constante. Então, não pode ser esse. Próximo, volume por pressão. Também estou variando a pressão. Não é isso que eu quero, tá? Próximo, pressão por volume. Não é, estou variando a pressão. E aqui, temperatura por volume. Por que que não é dessa maneira, tá? Primeiro que a gente viu que a apresentação dessa função ela é desse jeito, mas a gente poderia representar também, sem problema algum, como temperatura por volume, tá? Mas aí seria da mesma coisa. V1... Aí, gente, peraí, que eu acho que... tá certo. V1, V2. E aqui, nesse caso, também, T1, T2, tá? E continua com o mesmo comportamento, continua com a mesma reta, tá bom? Não é dessa maneira que ela é feita. Então, alternativa correta, alternativa A, tá? Então, é dessa maneira que ele queria que você fizesse. Ele quer saber qual é o gráfico melhor que representa essa transformação, tá? Então, esse é o melhor gráfico que representa a transformação. É uma reta. É exatamente o que a gente encontrou aqui, tá bom? É isso que ele queria descobrir, tá? Então, foi mais tranquilo, né? Essa questão, mais até do que as de número, tá certo? Ele queria que você construísse. Então, não se assustem quando vocês se depararem com isso. Peguem e façam com calma, tá? O que está acontecendo? O que está variando? Então, vocês poderiam construir tanto o volume aqui ou aqui, tá? Na abscissa ou na ordenada, tá bom? E vocês obteriam o mesmo gráfico. Vocês iam ver que, tá invertido, vou trocar, tá bom? Então, é dessa forma como vocês deveriam construir, tá? Questão de interpretação, questão numérica. Façam com calma, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai falar da última, tá? Que é das duas últimas, no caso, que é agora quando a gente é a isovolumétrica, que é quando a gente deixa o volume constante e altera pressão e temperatura, e quando a gente muda as três. Altera pressão, altera volume e altera temperatura, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Vocês vão ver que eu vou colocar esse slide e vai ter já essa parte final. Vocês ignorem, tá vendo? Faltam só 3. É pouquinho, pequenininho. E façam a lista, tá? Pode ver que é bem tranquilo de fazer. A lista tá grande porque eu tô fazendo com vocês. Mas só aqui a gente já matou metade dela, tá? Então façam o que vocês não souberem, me tragam. E o pessoal da segunda fase, redijam, tá? Quem tem física, quem tem matemática, né? Essa parte aqui, redijam e me mandem. Porque agora é de extrema importância que vocês façam. Porque quem pegou para fazer as provas antigas viu que tem bastante questão sobre isso. FUVEST, Unicamp e Unesp, tá? São as que têm segunda fase. Eu respondo sim, Victor. Pode deixar. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Se não, 3 minutinhos e vocês estão liberados, tá? Que ótimo que foi mais clara.
Então, o simulado vai ficar para sexta, tá? Eu aviso vocês.